Bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente vai mergulhar num tema, olha, super importante para muitos aposentados brasileiros: a revisão da vida toda. Nós recebemos aqui um material bem detalhado, uma análise sobre os caminhos e, claro, os impactos dessa revisão. O nome do estudo é Revisão da Vida Toda, Caminhos e Impactos para Aposentados. E a nossa missão aqui é tentar desvendar um pouco o que está em jogo, né? Facilitar o entendimento. Basicamente, para quem ainda não está familiarizado, a revisão da vida toda é uma tese que permite incluir as contribuições feitas antes de julho de 94 no cálculo da aposentadoria. Isso pode aumentar o valor do benefício, né? Especialmente para quem ganhava mais naquela época. Mas, tipo assim, foi prejudicado por uma regra de transição lá de 1999. Essa regra meio que ignorou essas contribuições mais antigas e às vezes mais altas. Exato. E o ponto central agora, o nó da questão é a incerteza. Uma grande incerteza sobre como isso vai funcionar na prática e principalmente para quem essa revisão vai valer de fato. Tem dois caminhos principais sendo discutidos no momento, sabe? E cada um leva para um lugar bem diferente, o que gera, claro, muita expectativa, mas também bastante apreensão entre os segurados. Certo, então vamos tentar desembrulhar isso. Quais são esses dois caminhos que estão na mesa? Olha, basicamente a gente tem a briga continuando na justiça, né? Lá no Supremo Tribunal Federal, o STF, e ao mesmo tempo tem uma alternativa sendo pensada no Congresso Nacional, que é a via legislativa. STF e Congresso. Tá, vamos começar pela parte da justiça, então. Como é que tá isso lá no STF? Então, pela via judicial. O STF ele já reconheceu o direito à revisão. Isso foi lá em dezembro de 2022. Ele confirmou uma decisão que já tinha vindo antes do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, de 2019. O problema todo agora, o que está travando, é a tal da modulação de efeitos. O INSS entrou com um pedido formal para limitar o alcance dessa decisão do STF. Ah, a modulação. E o argumento do INSS é o quê? Dinheiro. Exatamente. O argumento é o impacto financeiro. Alegam que seria algo bilionário para os cofres públicos se a decisão valesse para todo mundo e desde sempre. Modulação de efeitos, tá? Mas o que isso significa na prática? Para o aposentado que está lá esperando, o que muda com essa modulação? Na prática, significa definir duas coisas cruciais. Primeiro, a partir de quando a decisão do STF começa a valer. Qual a data marco, né? Certo, o início da validade? Isso. E segundo, quais segurados exatamente vão ser cobertos por ela? Uma possibilidade bem real, que já até apareceu em votos de alguns ministros, é limitar o pagamento dos atrasados. Limitar como? Por exemplo, talvez só pague os valores atrasados para quem já tinha entrado com uma ação na justiça até uma data específica. Quem entrou depois ou quem nunca entrou poderia ficar sem esses valores do passado. Nossa. E tem mais. Mesmo para quem tiver direito aos atrasados, eles podem calcular esses valores só a partir de uma data mais recente. Talvez dezembro de 2019, quando o STJ validou a tese pela primeira vez, e não desde a data em que a pessoa se aposentou lá atrás. Entendi. Quer dizer, a pessoa tem o direito reconhecido, mas na hora de receber o dinheiro que ficou para trás, pode vir uma redução bem grande, dependendo dessa modulação. Exatamente. Para quem tem direito há muitos anos, essa limitação pode reduzir drasticamente o valor a receber. E quem não correu para a justiça até agora, bom, pode acabar ficando sem os atrasados se depender só dessa via judicial modulada. Complicado isso. É uma restrição considerável no direito que o próprio STF reconheceu. Bom, e a outra via? A do Congresso. O que a gente pode esperar de lá? Então, a via legislativa, né, através de um projeto de lei, essa via ela tem um potencial, pelo menos em teoria, de beneficiar mais gente, Mais gente como? incluindo quem nunca processou o INSS. É uma possibilidade, poderia ter um alcance mais amplo. Só que aí vem o grande risco, e é um risco bem considerável, né? Por causa de toda a negociação política, a pressão do governo por controle de gastos. Imagino a pressão. Pois é, para conseguir aprovar um projeto desses, talvez ele acabe sendo, digamos, desidratado. Pode ser que preveja só o reajuste do valor da aposentadoria daqui para frente. Ah, sem pagar o retroativo. Exatamente. Sem garantir o pagamento dos valores do passado, o foco seria só ajustar o benefício mensal para o futuro. Nossa senhora, mas aí a diferença é gigantesca, vira outra coisa, né? Totalmente. De um lado,
Pela justiça, a pessoa talvez receba os atrasados, mas pode ser que seja um valor limitado e só para alguns que já entraram com a ação. Do outro lado, pelo Congresso, talvez mais gente tenha o benefício reajustado para o futuro, mas aí perde todo o dinheiro acumulado do passado. É isso? Precisamente. É esse o dilema que está colocado. Ou recebe o passado, talvez com limites, pela justiça, ou ajusta o futuro, talvez para mais gente, pela lei, mas sem o passado. Isso muda completamente o cenário financeiro para o aposentado, né? Muda tudo. E essa instabilidade, essa falta de definição, deve gerar uma angústia enorme em quem está esperando. Muita angústia. E tem outro ponto que fica ainda mais crítico com essa demora toda: a decadência. Ah, o prazo para pedir a revisão. Isso. A regra geral é que existe um prazo de 10 anos para pedir revisões. Esse prazo conta a partir da data em que o benefício foi concedido pela primeira vez. 10 anos. Então quem está chegando perto desse limite está numa situação delicada. Delicadíssima, porque se a pessoa ficar esperando uma definição do STF ou do Congresso e essa definição demorar muito ou vier de um jeito que não a beneficie, Ah, ela pode perder o prazo e o direito por completo. exatamente. A incerteza sobre qual caminho vai prevalecer e como ele vai funcionar torna essa questão do prazo de 10 anos ainda mais crucial. Precisa agir rápido quem está perto do limite. E aí a gente chega num ponto que parece central em toda essa discussão, né? Seja no STF, seja no Congresso, o argumento que sempre volta com força por parte do governo é o impacto financeiro. Os bilhões que a revisão custaria. Sim, é um argumento recorrente. Mas do outro lado, está o direito de quem contribuiu às vezes a vida inteira, esperando um benefício calculado com base nas regras que valiam na época das contribuições, incluindo aquelas antes de 94. Perfeito. É um conflito clássico que a gente vê em várias discussões sobre previdência. De um lado, o direito que o segurado acredita ter adquirido, baseado no histórico de contribuições. Do outro, a questão da sustentabilidade das contas públicas, a responsabilidade fiscal. E no meio dessa briga, fica o aposentado esperando uma definição. Exatamente. Por isso, diante de tanta incerteza, a recomendação mais sensata no momento é buscar orientação jurídica especializada. Não dá para dar uma resposta única para todo mundo. Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. É preciso analisar a situação individual, pegar o histórico de contribuições, verificar direitinho a data da aposentadoria para calcular o prazo de decadência. Principalmente para quem desconfia que pode ter direito e está vendo esses 10 anos se aproximando. Justamente. Para essas pessoas, entender os prazos e os riscos de cada caminho é fundamental. Agir com informação é essencial. Então, tentando resumir onde a gente está agora. O futuro da revisão da vida toda está nessa encruzilhada bem definida. De um lado, uma decisão judicial no STF, que pode vir com restrições importantes, limitando quem recebe e quanto recebe de atrasados por causa da modulação. Do outro, uma possível solução via Congresso, uma lei que talvez tenha um alcance maior em termos de quem pode ter o benefício recalculado, mas com o risco real de não garantir o pagamento do passado, dos retroativos. É isso. É um ótimo resumo da situação atual. É exatamente essa encruzilhada. Por isso, manter-se informado sobre as movimentações tanto no judiciário quanto no legislativo é absolutamente crucial para quem tem interesse nessa revisão. E o que a pessoa pode fazer na prática, além de buscar um advogado? Bom, conferir o próprio histórico de contribuições lá no INSS e o CNIS é um primeiro passo. Ver se realmente teve salários mais altos antes de julho de 94. E, como a gente falou, entender bem as regras de decadência para o caso específico. Calcular se ainda está dentro do prazo de 10 anos. Informação e agilidade, então. Sem dúvida, a informação correta e a ação no tempo certo podem fazer toda a diferença no resultado final para cada aposentado ou pensionista que pode ter esse direito. Para a gente fechar, fica aqui uma reflexão talvez um pouco mais ampla. A gente está vendo a preocupação fiscal, o argumento do custo, dominar tanto a discussão judicial sobre a modulação, quanto as negociações lá no Congresso sobre uma possível lei para a revisão da vida toda. O que isso pode sinalizar, na sua opinião, sobre o equilíbrio delicado entre direitos sociais, direitos previdenciários já estabelecidos e as crescentes restrições econômicas, o aperto fiscal, no futuro da previdência aqui no Brasil? É um sinal dos tempos. Olha, é uma excelente reflexão. De fato, o peso do argumento fiscal parece cada vez maior nessas discussões.
Isso pode indicar, sim, uma tendência de que, no futuro, a garantia ou a expansão de direitos sociais vai enfrentar barreiras econômicas cada vez mais fortes. Fica a dúvida sobre como a sociedade e as instituições vão equilibrar a proteção social conquistada com a necessidade de sustentabilidade fiscal a longo prazo. É um debate que certamente vai continuar. Um debate fundamental para o futuro de todos nós, né? Bom, com essa reflexão a gente encerra aqui a nossa análise sobre a revisão da vida toda. Foi uma conversa densa, mas espero que a gente tenha conseguido ajudar a clarear os pontos mais importantes dessa questão tão complexa e que afeta tanta gente. Esperamos que sim. O importante é buscar informação e orientação adequada. Exato. Muito obrigado pela sua participação e pelos esclarecimentos. Eu que agradeço o convite. E obrigado a todos que nos acompanharam. Fiquem ligados para mais análises aqui no nosso canal. Até a próxima.